Bom dia. Lucas 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Então todo o conselho dos principais líderes do povo judeu, levantou-se e conduziu Jesus a Pilatos. Jesus já tinha sido traído por Judas, tinha sido preso e tinha sido submetido a dois inquéritos, dois interrogatórios preliminares ilegais, porque foram feitos à noite. E a lei de César, na época, não permitia isto. Mas agora eles pegam porque eles não queriam sujar as mãos, os judeus. E todos eles, os principais líderes religiosos, junto com a multidão, levam Jesus para Pilatos. Pilatos era o governador, ele era a autoridade romana, representante de César. Então eles conduziram Jesus, levaram preso a Pilatos. E todo mundo ali querendo a condenação, a morte de Jesus. E ali passaram a acusá-lo, alegando: encontramos este homem subvertendo a nossa nação, inclusive proibindo o pagamento de impostos a César e se dizendo o Messias, o rei. Então eles vieram e trouxeram acusações falsas, mentira, difamação. Por quê? Em nenhum momento Jesus disse que não deveria pagar imposto a César, ao contrário. Ele tinha dito: não, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A palavra de Deus fala bem claro: a quem tributa o tributo, a quem honra a honra. Jesus em nenhum momento tentou proibir, só que eles mentiram exatamente para colocar Pilatos, o governador, contra Jesus e assim então conseguir uma sentença de morte para Jesus. E dizendo que Jesus tinha dito, se levantado como Messias, o rei. Ele não estava mentindo, Jesus realmente era o Messias. Ele é o rei do rei, senhor do senhor. Ele não era, ele é para toda a eternidade. Diante deles vieram, trouxeram então para Pilatos, trouxeram essas acusações. Então, diante disso, lhe interrogou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Replicou-lhe Jesus: de fato é como dizes. Pilatos: vem cá, rapaz, você é o rei dos judeus? Eu sou, mas exatamente o que você está dizendo, que ele é o rei. Os religiosos aceitando ou não, concordando ou não, Jesus é o rei, ele é o rei dos reis. E tudo está sob seu domínio, tanto no céu quanto na terra. Deus Pai entregou isso tudo a ele. Pilatos perguntou, você respondeu? Falou: não, aí é o que você está falando. Ele não negou. Então Pilatos declarou aos chefes dos sacerdotes e às muitas pessoas reunidas: não vejo neste homem motivo algum para acusação. Pilatos interrogou, viu, saiu, falou com as autoridades religiosas ali, aqueles que diziam conhecer a lei, ser praticante da lei, defensor da lei. E aquele povão, a multidão estava ali, falou: não estou vendo, eu não vejo nenhum motivo para acusação contra esse homem. Não tem nada que o incrimine, não. É interessante que nós vemos Jesus curar enfermos, a quantidade de enfermos que ele curou, cegos que ele abriu os olhos, paralíticos.
Nós vimos Jesus multiplicar pães e peixes, se alimentar uma quantidade enorme de pessoas. Nós vimos Jesus ressuscitar mortos, pregando o evangelho constantemente. Interessante que as pessoas se alimentaram, foram curadas, receberam, mas todas elas foram traidores de Jesus, porque não vimos nenhuma delas. Eu fico tentando entender, será que não tinha nenhuma delas, um parente, um pai, uma mãe, um irmão, ou elas mesmo, nenhuma delas, ali na hora que se levantou a favor de Jesus? Ninguém se levantou. Todo mundo queria a condenação de Jesus. Esqueceram o que Jesus tinha feito. Esqueceram das bênçãos, esqueceram do alimento, esqueceram da cura, esqueceram tudo que Jesus tinha feito. Agora pedia a condenação, pedia a morte dele. Mas nós também não somos, nós hoje não somos diferentes dele. Por que não somos diferentes deles? Porque nós recebemos tanta coisa de Jesus. Ele o tempo todo está nos socorrendo, nos livrando, nos abençoando, nos curando em tudo. Mas mesmo assim, nós escolhemos o pecado. Nós o traímos. E quando nós escolhemos o pecado, o erro, nós estamos traindo Jesus. Nós estamos virando as costas para Jesus. Nós estamos agindo assim como esse povão, que mais à frente eles vão ver e vão dizer: o que é que faz com Jesus? Eles vão pedir, falam: crucifica. Mata, crucifica. É igual nós estamos agindo da mesma maneira quando nós escolhemos o caminho do erro, o caminho do pecado, o caminho da rebelião, a palavra dele. Então, Pilatos, versículo 4, foi que nós lembramos. Então Pilatos declarou o chefe do sacerdote e as muitas pessoas reunidas: não vejo nesse homem motivo algum para acusação. Todavia, eles insistiam cada vez mais, exclamando: ele amotina o povo, pregando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Ao ouvir isso, Pilatos quis saber se aquele homem era de fato galileu. Falou: olha, ele amotina pessoas, ele começou a pregar desde a Judéia, né, a Galiléia, até aqui. Aí quando Pilatos ouviu, falou: esse homem é da Galiléia, né? Quis saber. Jesus era da Galiléia. E ao confirmar que era da Galiléia, versículo 7, ao ser informado que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, o enviou. Ao Pilatos, ao confirmar, ficar sabendo que Jesus realmente era galileu, né? Era da Galiléia. Ele então envia Jesus ao rei Herodes, que por um acaso Herodes aqueles dias estava ali. Enviou para que o rei o interrogasse e julgasse. Na verdade, todo mundo estava passando a bola, ninguém queria segurar. Passava um para o outro para ver se alguém resolvia, porque sabia que Jesus era inocente. E ninguém estava com coragem para condená-lo, nem mesmo a autoridade romana. Pilatos sabia que era inocente. Agora ele teve a oportunidade e falou: que então vou mandar para Herodes, ele que resolva isso. É interessante a covardia que fizeram com Jesus. E Jesus foi aquele cordeiro mudo que ele não abriu a boca para se defender, porque ele estava em obediência ao Pai. Ele sabia que ele tinha que passar por tudo aquilo para ele vencer, para ele ser vencedor. Ele tinha que passar por isso, porque afinal ele veio, foi exatamente isso, para nos substituir ali na cruz. Foi para nos libertar do jugo do pecado.
E a única maneira era essa. Então ele sabia o que ia acontecer com ele. Mas ele permaneceu firme até o final. Versículo 8. Assim que Herodes viu a Jesus, expressou grande satisfação, pois havia muito que desejava conhecê-lo, por ter ouvido falar sobre a sua fama. Tinha também a expectativa de vê-lo fazer algum sinal. Quando Herodes viu Jesus chegando, ele ficou animado porque ele sabia a fama de Jesus. E também ele queria ver todo mundo falando que Jesus curava, libertava, fazia isso, aquilo. Ele estava com esperança de ver Jesus fazer algum sinal, algum milagre, alguma mágica, Pedro. Ele se alegrou por isso. Opa, conhecia a fama de Jesus. Quando viu Jesus, falou: não, ele vai fazer alguma coisa aqui para me impressionar. Ele até esperava mesmo isso, porque acreditava. Jesus, na condição de prisioneiro, com certeza iria tentar impressioná-lo para fazer com que ele se inclinasse para ele, não desse uma sentença pesada ou algo assim. Então ele se alegrou por esse motivo. Mas ele vai ver que ele vai ficar decepcionado. Versículo 9. E de muitas maneiras questionava Jesus. Entretanto, Jesus nada lhe respondia. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com grande eloquência. Aí Herodes começou a interrogar Jesus, começou a perguntar, e Jesus não falou mais nada. O cordeiro mudo. Jesus não estava interessado em se defender, em nada. Ele só queria obedecer ao Pai. E isso foi ao ponto que, no final, o Herodes ficou frustrado, porque não conseguiu nada de Jesus. E não conseguindo, ele faz o que então? Ele faz com que seus soldados e todos que estavam ali façam piada de Jesus, ridicularizem Jesus, né? E foi o que estava acontecendo. Porém, Herodes, assim como seus soldados, acabaram por ridicularizá-lo e zombar dele. Obrigaram-no a se vestir com uma capa de aparente realeza e o mandaram de volta a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos, que viviam em clima de inimizade, firmaram um pacto de reconciliação. Aí mandou Jesus de volta, ridicularizaram, fizeram piada, colocaram uma roupa como se fosse de rei, alguma coisa, e ficaram ali questionando, brincando com Jesus. Fizeram dele um palhaço para a diversão dele. E logo depois mandaram de volta para Pilatos. Herodes e Pilatos já há algum tempo não se falavam, tinha acontecido um problema, tinham inimizade. Mas a partir deste momento eles voltaram a se falar e fizeram amizade novamente. Você vê que até mesmo numa situação como essa, Jesus saiu para uni-los. Então voltou novamente para Pilatos. Ninguém queria dar a sentença e acabaram por obrigar Pilatos, porque como ele era representante de César, autoridade romana, a última palavra tinha que ser dele. Então eles mandavam para ele: não, você tem que resolver. E o obrigaram, nós vamos ver mais à frente que o obrigaram a executar Jesus. Nós às vezes criticamos, falamos: olha, não, os judeus, eles foram terríveis, traíram Jesus. Os judeus, esses religiosos, esses fariseus, os saduceus e todo este povo,
foram extremamente covardes. Com certeza, é inegável isso, foram covardes. Mas nós também somos covardes. Todas as vezes que optamos pelo erro, nós conhecendo a verdade, mas achamos que podemos viver no erro, nós escolhemos viver na mentira, no adultério ou em qualquer outra coisa, estamos ridicularizando Jesus. Estamos rindo dele. Estamos tentando fazer de palhaço. Isso todas as vezes que nós estamos brincando com o pecado. Tem pessoas que vivem realmente um namoro com o pecado. Estão dentro de templos, estão dentro de igrejas, mas não abandonam. O que existe de fofocas, de mentiras, o que existe de adultério, fornicação, desonestidade em pessoas que se dizem cristãs e, além do mais, estão sujando o nome do Evangelho, o nome de Jesus. Então, todas as vezes que as pessoas agem dessa maneira, estão ridicularizando Jesus, estão pedindo a sentença dele, querem que ele morra, querem que ele desapareça. Assim, que as pessoas têm esperança, se ele sumisse, se não existisse Jesus, elas poderiam cometer seus pecados sem peso na consciência. Versículo 13. Então Pilatos, convocando os chefes dos sacerdotes, todas as demais autoridades judaicas e o povo, ponderou-lhe: entregaste-me este homem como amotinador do povo. Todavia, tendo interrogado na vossa presença, nada constatei contra ele dos crimes de que o acusais. Tampouco Herodes encontrou alguma falta nele, pois não o mandou de volta. E não existe nada digno de morte realizado por ele. Portanto, após submetê-lo a açoites, libertá-lo-ei. O governador Pilatos, olha, reuniu todos lá os representantes das religiões, autoridades judaicas, né? Os príncipes. Reuniu todo mundo e falou: olha, vocês me trouxeram, entregou esse homem aqui para me julgar, para condená-lo, querendo a morte dele, mas eu não estou vendo nada nele que seja digno de morte. Eu não encontrei nele nenhum crime. E mais, prova tal que eu enviei ele para Herodes. Herodes também não achou nada nele que o condenasse. Prova tal que mandou de volta. Então não estou vendo nada que possa condená-lo não, porque tudo que vocês falaram aí não se sustenta. O que eu vou fazer é submeter os açoites. Naquela época os açoites submetiam era 40 menos 1, ou seja, 39 açoites. Não podia passar dos 39, segundo a lei de César, porque já era uma quantidade excessiva, e o prisioneiro ou aquele que era surrado não suportaria 40 ou 40 e tantos chicotadas, que ia desfalecer. Então o máximo era 39, ou seja, 40 menos 1. Então Pilatos propôs: eu vou mandar açoitá-lo, vou mandar dar uma surra nele e vou libertar. Porque não estou vendo nada, não tem nada que o incrimine, não tem nada que o condene. Então, vou libertá-lo. Mas por que nós sabemos não aconteceu? Nós sabíamos que não ia também acontecer, que isso não era o projeto de Deus. Jesus tinha que ser crucificado, tinha que morrer na cruz. Senão não teríamos salvação, senão não seríamos salvos. Até era esperado que ele permanecesse preso e que fosse julgado, condenado. Então ele falou: olha, eu vou soltá-lo. Portanto, após submeter-lo a açoite, libertá-lo-ei. Versículo 17. Pois conforme a tradição,
ele deveria dar liberdade a um detento judeu por ocasião da Páscoa. Assim como todo ano tem o decreto presidencial aqui no Brasil, o indulto, a remissão de pena, que todos os anos acontecem de uma determinada maneira. Geralmente os presos beneficiados, aqueles primários, ou seja, que nunca foram presos, aqueles que já cumpriram uma determinado tempo, cumpriram um quinto, um sexto, algo assim da pena. Geralmente são penas que não podem ser crimes hediondos. Então, geralmente, o governo dá indulto, ou seja, extingue-se a pena. Não, alguém que tinha lá extingue-se e vai embora. E dá liberdade, acabou. Não é que ele vai responder mais em liberdade. Acabou-se a pena, ele está livre. E tem outras qualidades, os decretos no Brasil, tem várias outras ressalvas que tem condição do preso sair e voltar, esse tipo de coisa. Mas no caso aqui dele, o decreto era que todo ano tinha direito a escolher um e dar liberdade, independente de qualquer coisa, aquele que o povo, juntamente com o governador, escolher, soltasse. Então, Pilatos agora é que falou, eu tenho que fazer isso mesmo, soltar um preso, então vou mandar soltar, vou soltar Jesus. Ou seja, Pilatos estava querendo dar o decreto de indulto para Jesus. Tá? Isso é autoridade romana, ele não era judeu. E olha o que os judeus fizeram. Contudo, versículo 18, contudo, todo o povo gritou a uma voz. É isso que me incomoda. Todo o povo gritou a uma voz. Cadê os que Jesus sarou, libertou, curou, abençoou? Cadê este povo? Não tinha todo mundo agora gritando: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Todo mundo gritou, falou: não, acaba com Jesus, mata Jesus. A Bíblia nos fala de maneira clara: todo o povo. Cadê aqueles que diziam, aquela multidão seguia Jesus? Todos se viraram contra. Todos que diziam, não, Rabi, Rabi, meu mestre. Agora perde a morte dele, falou, acaba com ele. Todos que alimentaram quando ele multiplicou pães e peixe, aqueles que curou, está todo mundo agora pedindo ali, ó, acaba com ele. Acaba com ele. E solta-nos Barrabás. Barrabás, inclusive o nome de Barrabás é Jesus Barrabás. E ele era uma pessoa que estava preso por assassinato, ou seja, homicídio. Mas o povo está pedindo para soltar o assassino. O povo está pedindo para soltar o bandido. O povo está pedindo para soltar aquele que representa a morte. Está pedindo para acabar com a vida. Pedindo isso, não. Jesus não. Queremos a morte. Queremos Barrabás. Versículo 19. Ora, Barrabás havia sido condenado e estava na prisão por causa de uma rebelião na cidade e por ter cometido um assassinato. Mas Pilatos desejava soltar a Jesus e voltou a argumentar com a multidão. Eles queriam o assassino, queriam o bandido que estava condenado já, tinha feito rebelião, tinha matado uma pessoa, mas o governador está disposto a lutar para soltar Jesus, né? Ele volta a falar com o povo, ele volta a questionar o povo. Essa multidão enfurecida que pede a morte de Jesus, não, acaba com ele. Acaba com ele, mata ele, crucifica ele. É isso que o povo está querendo. Mas Pilatos, desejava soltar Jesus, voltou a argumentar com a multidão. Eles, entretanto, gritavam ainda mais alto: crucifica-o, crucifica-o.
Pilatos, governador, tentando falar, tentando argumentar para soltar Jesus, mas o povo não quer, crucifica. Nós já tivemos oportunidade de presenciar quando a multidão fica tudo gritando a uma só voz, por qualquer motivo, e assim estava, gritando todos contra Jesus, o Salvador, o Libertador. Era a hora das trevas. Jesus disse que era a hora das trevas. Pediram a morte. Todos. Crucifica. Mata. Acaba com ele. Ele não pode viver. Eles não querem vida. Eles não queriam a vida. Queria morte. Olha bem, um estrangeiro. Pilatos. Tudo fazendo para defender Jesus. Enquanto os seus, o povo que se dizia cristão, os sacerdotes, aqueles que diziam conhecer a lei de Deus, estão clamando, estão pedindo a morte, estão pedindo solta Barrabás, solta a morte, e assassina e crucifica Jesus. Versículo 22. Então, pela terceira vez, declarou ao povo: que mal fez este homem? De fato, motivo algum encontrei contra ele para condená-lo à morte. Sendo assim, depois de açoitá-lo, soltá-lo-ei. Mas vem cá, o que mal que esse homem fez? Vocês querem tanto a morte dele? De fato, eu não encontrei nada, interroguei, não encontrei nada de ruim nele. Tem nada que o acuse. Por que tem que vocês querem a morte dele? Eu vou mandar açoitar ele, dar uma surra nele, e vou mandar soltar. Mas a multidão reivindicava, não fala nem sacerdote, a multidão, o povão. Aquele povão dizia que amava a Deus, gostava de Deus, está gritando agora. Mas a multidão reivindicava insistentemente aos brados que ele fosse crucificado. E o clamor do povo prevaleceu. O povo gritava: não, crucifica, não solta não. Solta Barrabás, solta o bandido. Isso aí nós queremos crucificado. A multidão, o povo. Aquele povo que Jesus veio por causa dele. Jesus veio para todos. Esse povo pede a morte de Jesus. E assim Pilatos resolveu dar-lhe o que desejava. Então Pilatos resolveu ouvir o povo. Ele não quis bater de frente com o povo, para evitar que o povo fosse até Roma e reclamasse dele. Ele era um político, né? Então ele resolveu mandar crucificar Jesus. Ele não teve outra solução senão condenar o inocente. Versículo 25 diz assim: libertou o homem que havia sido lançado na prisão por causa da rebelião que causaram e do homicídio que cometeram, mas por quem clamava o povo, e entregou Jesus à vontade deles. Ele soltou. Foi o que eu estou falando, na Bíblia está claro que no 25. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por causa da rebelião, por causa do homicídio que cometeram, mas por quem clamava o povo. O povo clamava pelo bandido, pelo aquele que tinha cometido a rebelião, por aquele que tinha cometido homicídio. É por isso que o povo clamava. O povo clamou pela morte, pediu a morte e mandou crucificar a vida. Pilatos teve que atender. Jesus foi crucificado, morreu na cruz e entregou a vida ali por nós. Graças a isso, nós somos salvos. A nossa salvação vem dele. Ele não era o rei dos reis, ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós lemos Lucas 23, até o versículo 25.
todas as dúvidas nós esclarecemos à luz da Bíblia. Por isso eu falo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.